sociedade racista, não basta não ser racista. Precisamos ser antirracista. A frase é de Angela Davis, filósofa e ativista negra feminista, que esteve no Brasil em outubro e falou da importância de se posicionar frente a atos racistas. De acordo com o IBGE, a população negra é a principal vítima de homicídio no Brasil. Entre 2012 e 2017, foram registradas 255 mil mortes de negros por assassinatos. Em proporção, negros têm 2,7 mais chance de ser vítima do que brancos. Para falar sobre essa questão, nesse mês que se comemora o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, data que faz referência à morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, a equipe do Simpro-ABC conversou com a professora da Universidade Federal do ABC, Regimeire Maciel, que é categórica ao afirmar: somos uma sociedade racista que nega o racismo. Acompanhe agora nosso bate-papo no programa X da Questão da TV Simpro-ABC, a TV do professor. O NEAB, o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, é um espaço de discussão e de produção de conhecimento sobre a questão racial afro-brasileira e sobre a questão africana. Então, para além do novembro, para além da data do 20 de novembro, a gente promove uma série de ações que envolvem pesquisa de pesquisadores, professores e discentes e técnicos administrativos da universidade, ligada a essas duas frentes de pesquisa, e promove eventos como esse, como em novembro e em julho, por ocasião do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E a importância desta semana, especificamente, né, está muito relacionado a essa dinâmica que nos últimos anos, nas últimas décadas, felizmente, a gente tem se voltado mais, com muito mais atenção para as questões relacionadas, né, à realidade da população negra de modo mais geral. Tá? Então, mesmo que grande parte das discussões muitas vezes ainda sejam centradas em novembro, mas felizmente a gente tem dado mais atenção, muito mais ênfase a essa realidade marcada por desigualdade, marcada por uma discriminação que produz desigualdades severas para a população negra. Então é importante discutir isso, é importante realizar espaços como esse para que a gente continue, para que a gente amplie cada vez mais esse espaço, esse diálogo sobre o que é ser negro no Brasil e sobre como essa negritude, sobre como esse pertencimento racial pode significar desvantagem, pode significar desigualdade num país, numa sociedade hierarquizada racialmente. Tá ótimo, você estava me falando que é o segundo ano que ocorre essa Semana da Consciência Negra. Como é que ela surgiu aqui? Como é que ela tem sido também recebida pelos estudantes da Universidade aqui da Federal do ABC? A Universidade Federal do ABC é uma universidade que, felizmente, tem uma série já de iniciativas institucionalizadas no que diz respeito à questão racial. Tem um conjunto de professores, antes de realizarmos o que nós estamos chamando agora de Semana da Consciência Negra, a UFABC já contava com um conjunto de discentes e docentes que se preocupavam com essa questão e que já trabalhavam essa questão, que já pontuavam essa questão de um ponto de vista mais institucional, mais sistemático dentro da universidade. Tá? O que a gente fez foi reunir alguma dessas experiências no ano passado e determinar e chamar de Semana da Consciência Negra. Tá? Mas esse debate em torno do 20 de novembro, em torno de outras datas, em torno de outros acontecimentos, esse movimento já vinha acontecendo na universidade, porque você já tem um número significativo, já tinha um número significativo de pessoas envolvidas, estudando, né, com um ativismo mais incisivamente relacionado à questão da questão do pertencimento racial, como o próprio coletivo de estudantes negros que a universidade tem. Então esse debate é permanente na universidade, ele não se restringe a datas específicas, né? Não, ele não se restringe. O que a gente faz é marcar algumas datas, né, realizando alguns eventos pontuais, mas é um debate que está no cotidiano da instituição. É uma universidade que já nasce com política de ação afirmativa, é uma universidade que aprovou disciplinas voltadas para a questão étnico-racial, uma disciplina obrigatória nos cursos das humanidades, na licenciatura em matemática. Então é uma disciplina, é uma instituição que tem, de forma muito assertiva, sinalizado um comprometimento com essa questão. Enquanto grupo de estudo, em grupo de pesquisa, a gente tem acompanhado isso, tem tentado avaliar, tem tentado ampliar essa percepção da universidade no que diz respeito à questão racial afro-brasileira e à questão africana.
Professora, justamente por essa questão da universidade ser tão viva nessas questões, eu até queria que você falasse um pouco para o nosso público aqui, para os professores, para os estudantes aqui do ABC, como é que tem sido essa experiência dentro da universidade, já que esse debate é sempre colocado em contrapartida, para a gente fazer um paralelo com a nossa sociedade, que muitas vezes não debate essa questão que é, enfim, que é fundamental na nossa vida, né? Sim. De modo geral, mesmo que haja um incentivo institucional, mesmo que haja pessoas comprometidas com essa questão, no corpo docente, no corpo discente, né, a gente também vai ter uma realidade muito parecida àquilo que se tem na sociedade de modo mais amplo, tá? Nós somos uma sociedade racista que insistimos que não somos racistas, que fazemos de tudo para dissimular esse racismo, para negar esse racismo cotidianamente, apesar dos indicadores, apesar das políticas públicas, dos levantamentos públicos, apesar do ativismo antirracista historicamente ter apontado isso, a forma como o racismo funciona no Brasil, nós somos uma sociedade que nega o seu próprio racismo. Então, muitas vezes o que acontece aqui não está distante do que acontece na sociedade mais ampla. Nós muitas vezes não queremos discutir, porque estamos tratando de um fenômeno que supostamente não existe. Então, para que discutir sobre o que não existe? Para que discutir forma de enfrentamento de um processo que não existe? Mas nós insistimos na continuidade desse tipo de atividade exatamente para marcar que esse é um processo estrutural, que esse é um processo que não só existe, mas que estrutura todas as nossas relações sociais, desde que nós nos constituímos enquanto sociedade. Tá ótimo. Agora, pegando esse gancho e passando para a questão da política, né, do Brasil que a gente tem vivido agora, o atual governo ele se coloca, né, sem nenhuma descrição contra as políticas de cota. Ele atribui vitimismo e etc., coitadismo, como diz ele. Eu queria que você falasse como é que você, que é uma pesquisadora dessa área, vê esse posicionamento do presidente atual do país. Sim. O que o atual governo tem feito, né, tem apontado de forma muito veemente, está muito relacionado a isso que eu indiquei já de negação do próprio racismo, da própria configuração racial que nós temos enquanto sociedade. Então, o que o atual governo faz é exacerbar uma série de processos que já são constitutivos, que já são presentes no nosso cotidiano enquanto sociedade. Então, relacionado à questão de gênero, relacionado à questão de raça. Então, infelizmente, não há novidade. O que há é uma exacerbação, o que há é uma intensificação de um processo de discriminação e de produção de desigualdades que já está colocado. Então, quando este governo, por exemplo, se posiciona contra as políticas de ação afirmativa, mesmo essas políticas sendo realidade há mais de 20 anos, né, isso indica, né, o grau de serviço, o grau de falta de compromisso que esse atual governo tem para com a população negra, para com as populações mais pobres, os segmentos mais pobres da sociedade brasileira. Então, infelizmente, não é novidade, mas sim, há uma intensificação, há um retrocesso, há um ataque a algumas políticas, como as políticas de ação afirmativa, especificamente esse sistema de cotas, que já eram políticas consolidadas, que já são políticas consolidadas, mas que de fato estão ameaçadas, porque há uma previsão de que a gente avalie as políticas de cotas em 2022 e nós não sabemos como isso será feito, se isso será feito. Essas políticas são realidade, já fazem parte do nosso cotidiano, no que diz respeito, sobretudo, ao acesso ao ensino superior, mas a gente tem poucas perspectivas, ou perspectivas não tão favoráveis no que diz respeito à sua continuidade e à sua avaliação, tá? Por conta dessa ausência de compromisso, e mais do que a ausência de compromisso, por conta desse desserviço que tem sido prestado em diversas áreas, inclusive nessa área, por parte do atual governo. Sim, você está falando sobre as políticas afirmativas e aí vem de encontro a questão do investimento, né? Porque sem investimento, como é que se faz política afirmativa? E eu queria saber como é que você tem visto isso, como é que vocês têm acompanhado essa questão. Sim. A gente, de modo geral, considera que, com todas as ressalvas, com todas as críticas aos governos anteriores, né, mas havia um espaço de disputa, né? Havia efetivamente um espaço para você disputar, inclusive o processo de concepção das políticas públicas e das políticas públicas educacionais, tá?
a gente entende que nesse momento, né, não só não há espaço para diálogo, não só não há espaço para disputa, quando não há esse elemento que você destacou muito bem. Não há sinalização de que a gente vai ter recurso suficiente para custear o básico, né, para garantir o funcionamento básico da educação básica, do ensino superior. E isso é muito grave, né, porque estávamos num processo relativamente de avanço no que diz respeito a algumas questões, né, porque estávamos conseguindo minimamente dialogar, estávamos conseguindo discutir que tipo de universidade, por exemplo, nós queríamos, como é que nós aprofundaríamos aquilo que nós já estávamos chamando de democratização do ensino superior. E agora nós voltamos, né? Nós retrocedemos e estamos discutindo, né, como é que nós vamos sobreviver, como é que a gente, mesmo que tenha se voltado atrás com uma série de medidas, mas ainda há um cenário muito incerto no que diz respeito ao financiamento, no que diz respeito à garantia de recursos para a educação de modo geral e para a educação superior de modo específico. Tá certo. Bom, infelizmente, né? Professora, sobre a questão de projetos já consolidados, já há um apontamento de alguns projetos que eles têm sofrido muito e podem serem extintos na questão de políticas afirmativas? No que diz respeito a essas medidas, de modo específico, há algumas sinalizações de projetos de lei para alterar o funcionamento das cotas raciais no ensino superior, mas ainda não há, pelo menos até onde eu conheço, ainda não há um encaminhamento mais objetivo dessa questão. Tá? O que há é com esse tipo de movimento, com a criação de projetos de lei, com a sinalização de projetos de lei voltado para isso, né, eu acho que está colocado de forma muito objetiva para a sociedade brasileira de que, olha, nós não nos importamos com essas políticas e vamos fazer de tudo para enfraquecê-las e para eliminá-las. Então, como a lei de cotas prevê uma avaliação em 2022, né, a gente está estamos encarando que estamos caminhando para um processo de não avaliação e, mais do que isso, de extinção, né, infelizmente, dessas medidas, porque onde a gente tem acompanhado, há forças sim contrárias trabalhando objetivamente, mesmo que ainda não de forma concreta ou de forma que a gente não consiga visualizar materialmente falando, mas há indicativos políticos para que isso seja revestido, né, do ponto de vista das políticas públicas para o ensino superior de modo específico. Tá certo. Com relação ao ensino superior, normalmente a gente fala de políticas afirmativas da questão racial e a gente acaba se restringindo ao ensino superior. Como é que esse debate a gente podia levar para outros campos da sociedade? E como o Simpro-ABC é um sindicato das escolas particulares, né, do ABC Paulista, como é que dá para pensar a inserção do aluno negro nessas escolas através de cotas, através do ProUni? O debate sobre ação afirmativa é um debate mais amplo, tá? Claro que na sociedade brasileira, no começo dos anos 2000, quando a gente se volta para essa política, a gente discutiu de modo quase exclusivo cotas raciais no acesso ao ensino superior. Mas as políticas de ação afirmativa, de modo geral, elas são políticas voltadas para a eliminação de desigualdades, ou para a eliminação de desigualdades provocadas por processos amplos de discriminação. No caso da sociedade brasileira, inicialmente elas são pensadas para a população negra, mas depois elas vão sendo ampliadas para outros grupos. E mesmo nesse foco voltado para a população negra, há um conjunto de outras medidas, né, que vão sendo encaradas, vão sendo construídas e consideradas como política de ação afirmativa, como o próprio ProUni, para além dos seus limites, para além das ressalvas que são feitas ao processo de aprovação dessa política, a ausência de fiscalização, a forma de acompanhamento dessa formação no setor privado, né, mas o ProUni é indicado também como uma política de ação afirmativa. Assim como também é indicado como uma política de ação afirmativa a lei que prevê o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica, a Lei 10.639, que depois, né, é ampliada ou substituída pela Lei 11.645. Então a gente tem um conjunto de ações que vão diretamente, né, que vão de forma mais direta se afastar
especificamente da questão das cotas, da reserva de vagas, do percentual de vagas determinadas no processo seletivos, nos concursos públicos ou no acesso ao ensino superior. Então a gente tem outras medidas que tomam como foco a raça, que estão contempladas dentro do objetivo mais geral das políticas de ação afirmativa, que é efetivamente eliminar os efeitos de discriminação, de processos de discriminação que determinados grupos sociais enfrentam. Tá certo. Dá para dizer que tem estratégia para enfrentar esse momento atual? Olha, é bem difícil, e eu acho que eu não sou uma grande analista, uma pessoa que tenha grandes condições de analisar o que a gente tem vivido, né? Enquanto pesquisadora, enquanto professora de algumas questões, eu me arrisco e tenho essa responsabilidade de fazer isso, de refletir sobre a realidade social que tem se apresentado neste momento, mas é muito difícil pensar estratégias, né? Eu ainda acredito na luta política, numa luta política coletivamente construída, né? A partir mesmo que seja a partir de diferentes orientações, eu acho que a gente ainda tem, né, essa grande resistência que a gente tem sinalizado desde que esse governo assumiu. Eu acho que a gente está caminhando, a gente deveria estar caminhando para que essa grande resistência se efetivasse, se materializasse e a gente conseguisse sinalizar de forma mais direta, mais efetiva, né, respostas ao que tem sido sinalizado de diversos modos pelo atual governo. Mas estratégias mais específicas, né, forma mais específica de atuação de resistência, eu acho que é bem difícil pensar. Eu só consigo sinalizar essa questão da luta coletiva, da reflexão coletiva que possa resultar numa luta, né, que enfrente diretamente o que está sendo colocado para nós enquanto retrocesso, enquanto ataque a diversos ganhos, avanços sociais que já tínhamos nesse país. Tá certo, professora. Eu tive o prazer de assistir a conferência da Angela Davis aqui em São Paulo nessa última passagem, e ela diz que numa sociedade racista, né, não basta que você não seja racista, você tem que ser um ativista contra o racismo. E a gente tem acompanhado aí novamente manifestações racistas na televisão, jogo de futebol, e eu gostaria que você deixasse assim para a gente finalizar a nossa entrevista, para o professor que estiver nos assistindo, para os estudantes, como é que eles podem ampliar esse debate e fortalecer essa luta. Sim. Claro que eu nem tenho condições de discordar da Angela Davis, mas é isso, para quem está envolvido de algum modo com a questão antirracista, né, com a questão racial brasileira, por exemplo, né, efetivamente é isso. Não basta dizer que o racismo existe, não basta dizer que nós somos racistas e que isso produz desigualdade, que isso produz desvantagem, que isso tem garantido, por exemplo, o extermínio da juventude negra, né? A gente precisa se engajar de algum modo, né? Em qualquer campo de atuação, em quaisquer espaços que a gente ocupe, a gente precisa ter condições de discutir isso. E mesmo que a gente não tenha formação, por exemplo, eu dei durante muito tempo formação para professores no que diz respeito à questão racial, e essa é sempre uma realidade. Olha, eu saio da educação superior, eu saio da formação inicial sem saber lidar com racismo, sem saber lidar com as questões de gênero, e em certa medida, infelizmente, isso é o esperado, é essa a realidade que infelizmente a gente tem em sua grande maioria. Mas isso não significa que a gente não tenha condições de, enquanto coletivo, enquanto escola, enquanto instituição, de correr atrás, de exigir inclusive das nossas redes que a gente tenha formação sobre isso. Então, de fato, o racismo enquanto uma estrutura, enquanto um elemento que estrutura todas as relações sociais, como no Brasil, ele é responsabilidade de todo mundo. Combatê-lo é responsabilidade de todo mundo, mesmo aqueles que não sofrem diretamente os efeitos do racismo. Na verdade, os efeitos do racismo atingem a sociedade como um todo, né? Mas pessoas que não são alvos do racismo, que não são vítimas do racismo, vão perceber um racismo de um modo específico. Isso não deve, em momento algum, inviabilizar o comprometimento, o engajamento dessas pessoas no enfrentamento do racismo. E quem está na educação, seja a educação básica, seja a educação superior, né, mais do que qualquer, talvez, outro profissional, tem essa responsabilidade. Porque ela vai lidar com diferentes realidades, ela vai lidar com crianças, com adolescentes, com jovens que vêm de diferentes realidades, que têm diferentes pertencimentos étnicos e raciais, que têm diferentes dimensões de vida sexual. Então isso é uma questão que deve ser preocupação de todo mundo. Então é de fato responsabilidade nossa, não cabe ao outro, não é uma questão das pessoas negras, não é uma questão do novembro, não é uma questão do novembro negro, do 20 de novembro, é uma questão
questão de todos os dias num país como o Brasil, que é extremamente hierarquizado do ponto de vista da raça, assim como é extremamente hierarquizado do ponto de vista de outros processos, como a questão de gênero e sexualidade, por exemplo. A consciência negra, ela é uma reflexão da origem dos negros no mundo. Consciência negra é você ter consciência sobre a sua própria história. Exatamente uma reflexão daquilo que nós podemos não só expor a nossa cultura, como também o que podemos fazer para a nossa sociedade. É, na verdade, uma referência muito mais profunda e complexa, que se refere, portanto, às culturas negras brasileiras, ou afro-brasileiras. Nós temos a nossa data máxima do 20 de novembro, né, que é o dia em que se comemora a morte de Zumbi dos Palmares, um herói nacional não reconhecido, devidamente reconhecido. Eu tinha o complexo de ser negro, porque todo negro era ladrão, safado, bandido, entende? Era burro, não sabia de nada. Somos 54% da população declarada negra e nós temos 18% de juízes declarados negros.